Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus e também é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte do nosso dia. Então, neste momento, diga: bom dia, Espírito Santo! Seja bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione, conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, hoje o meu devocional foi em Isaías 35, que fala da alegria dos redimidos. E dois versos me chamaram muito a atenção. O primeiro é no verso 8, que diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. E a última parte do verso 9 diz assim: só os redimidos andarão por ele. E aí Deus trouxe dois pontos para eu compartilhar nessa noite. O primeiro ponto é que se existe um caminho que será chamado o caminho da santidade, que os impuros não passarão por ele, é porque algo tem contaminado as pessoas, algo que tem nos contaminado, algo tem nos deixado impuros, algo deixaram as pessoas daquela época que não poderiam passar por esse caminho impuras. E Deus trouxe, assim, três coisas que podem estar nos deixando impuros, nos contaminando. A primeira coisa são ideologias. As ideologias, elas têm tirado o nosso foco de Deus. Muitas vezes as ideologias, elas têm sido maiores em nós do que a nossa fé, do que a nossa confiança em Deus, do que a palavra de Deus. E isso tem nos contaminado, porque às vezes a gente coloca essa ideologia acima da palavra de Deus, acima de Deus, e começa a ter isso como algo, sabe, supremo, como algo que só tem isso, sabe? Mas não deixe que as ideologias desse mundo te contaminem, sabe? Tem pessoas que colocam o feminismo acima da palavra de Deus. Tem pessoas que colocam um lado, esquerda ou direita, acima da palavra de Deus. E isso tem contaminado, porque tem se deixado levar por essas ideologias e esquecido da palavra de Deus, esquecido daquilo que tem que reger a sua vida, esquecido daquilo que é o manual que Cristo nos deixou, como um manual de fé e prática. Então as ideologias, elas têm muitas vezes nos contaminado, nos levado por caminhos que não estão de acordo com a palavra de Deus, nos levado a ter determinadas atitudes, determinados discursos que não condizem com a palavra de Deus. O segundo ponto que pode estar nos contaminando, nos tornando impuros, nos afastando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, é o senso comum. Muitos de nós, por várias vezes, temos ido pelo senso comum, pelo que a maioria diz, pelo que a maioria faz, pelo que a maioria diz ser legal, pelo que a maioria faz, pela maioria onde essas pessoas estão. Mas você não é. Como a sua mãe diz pra você, como você já ouviu várias vezes, você não é todo mundo. Nós não temos que ir pelo senso comum, nós temos que ir pela palavra de Deus. Nós não temos que ir pelo que a maioria está fazendo, nós temos que ir pelo que Cristo nos ensinou e nos instruiu a fazer. Sabe, nós não temos que ir aos lugares onde a maioria está, não. Nós temos que ir aos lugares onde Cristo quer que vamos. Onde estaremos ali para cumprir o ID, não para ir pelo senso da maioria. Nós temos que ter uma identidade não pelo que a maioria é, não pelo que a maioria diz que devemos ser, mas pelo que a palavra de Deus diz que somos. Então, não vá pelo senso comum, vá pela palavra de Deus. Não vá fazer o que o senso comum quer que você faça. Vai e faça o que Deus te pediu para fazer. Vai cumprir o teu chamado, cumprir o ID, cumprir o propósito de Deus para você aqui nessa terra. Mas não se deixe contaminar, não se deixe se tornar impuro pelo senso comum. O senso comum, muitas vezes, não vai te levar até Cristo. O senso comum muitas vezes não vai te levar ao caminho
que está indo rumo à eternidade. O senso comum muitas vezes não está te direcionando para o caminho certo, que é Jesus. Então pense bem pelo que você está sendo guiado, que rumo a sua vida tem tomado, que direção você tem seguido. E eu te digo, há apenas uma direção, que é rumo à eternidade. Há apenas um caminho, que é Jesus, e há apenas uma verdade, que é a palavra de Deus. Não existe nada além disso que nos leve ao destino final, que é a eternidade, que é uma vida inteira com Cristo. E o terceiro ponto que tem nos contaminado, nos tornado impuro, são os costumes mundanos. Você pode, às vezes, escutar ou até mesmo falar, mas não tem nada a ver. É só uma música, é só uma festa, mas um abismo chama outro abismo. Você começa ali com uma música, daqui a pouco você tá cantando essa música, daqui a pouco você tá tocando, daqui a pouco você tá em festas, e daí vai mais para longe de Cristo você vai. Aos seus olhos, aos nossos olhos, pode parecer nada a ver, mas a cada passo que você dá em direção ao mundo é um passo mais distante da presença de Deus. É um passo mais distante do Criador. É um passo mais distante daquilo que Deus tem para sua vida. Então pense bem, sabe? As pessoas podem parecer mais felizes, podem parecer mais prósperas lá no mundo afora, mas o que Deus tem para sua vida, o que Deus tem para as nossas vidas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Então nada se compara àquilo que Deus tem reservado para nós. Nada se compara à presença de Deus. Nada se compara àquilo que Deus tem a nos proporcionar. Festa nenhum te traz o que a presença de Deus traz. Bebida nenhum te traz o que a presença de Deus traz. Nenhuma festinha, baladas, amizades te traz o que a presença de Deus pode te trazer, te proporcionar. Então, não deixe que os costumes mundanos te contaminem. Não deixe que os costumes mundanos te deixem impuro, te afaste do caminho da santidade, te afaste da presença de Deus. O segundo entendimento que Deus trouxe no meu coração se encontra no verso 9, que diz assim: só os redimidos andaram por ele. E o que é ser redimido? Ser redimido é estar livre de culpa. Ser redimido é receber perdão. Quantas vezes estamos longe dos caminhos do Senhor porque carregamos uma culpa dentro de nós? Uma culpa por um pecado, uma culpa por ter feito algo que não agradou a Deus, uma culpa às vezes por um arrependimento, por não ter feito algo. Mas nós precisamos ser redimidos todos os dias. Cristo nos redime todos os dias. Ele nos perdoa todos os dias. Ele libera perdão sobre a minha e sobre a sua vida todos os dias. Nós precisamos nos redimir não só uma vez, sermos redimidos, não só uma vez, não só na nossa conversão, mas todos os dias, porque todo dia Deus libera perdão sobre as nossas vidas, seja por um pecado, seja pela inconstância, seja por não adorar a Ele como Ele merece, seja por não buscar a Ele como deveríamos, seja por não lermos a palavra dEle, por não adorarmos, por não sermos como Ele aqui nesta terra. Então todos os dias Deus libera perdão sobre a minha e sobre a sua vida. E para andarmos no caminho da santidade, precisamos ser redimidos. Então, o que precisamos para ser redimido? Se arrepender. A palavra do Senhor diz: vá e não peques mais. Mas se por acaso você pecar, se arrependa de todo o coração e fala: Senhor, eu não quero fazer mais. Senhor, eu quero andar no caminho da tua santidade. Eu quero andar junto contigo, eu quero caminhar de mãos dadas com o Senhor. Então me dê forças, me ajude. Se arrependa de todo o seu coração. O recomendável por Cristo é que você vá, se arrependa dos seus maus caminhos e não peques mais. E não faça de novo, mas se fizer, se arrependa e procure não fazer. Mas procure andar nos caminhos certos, nos caminhos do Senhor, andar de acordo com a palavra de Deus, para que eu e você possamos andar no caminho da santidade, mas para que eu e você possamos caminhar nas ruas que são de ouro e de cristais, para que possamos passar a eternidade inteira cantando santo, 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 só tu és santo, que possamos passar a vida inteira
inteira, junto com os 24 anciãos, os anjos, os arcanjos, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então que possamos nos arrepender, que possamos pedir que o Senhor venha nos redimir dia após dia. Receba o perdão do Senhor sobre a sua vida. Se arrependa, que o Senhor gere arrependimento em seu coração, que o amor dele te constranja de forma que você vai ser tão inundado, tão cheio, que você não vai querer fazer mais. Então receba o perdão do Senhor sobre a sua vida, sobre um pecado que talvez você tenha cometido, sobre uma culpa que talvez você carregue. Receba o perdão do Senhor e seja redimido. Se arrependa dos seus maus caminhos, vá e não peques mais, vá e não faça mais. Vá, se arrependa, não peques mais. E agora é rumo à eternidade. Agora é rumo ao caminho da santidade. Agora é rumo a andar pelas ruas de ouro, as ruas de cristais e cantar Santo, Santo, Santo por toda uma eternidade. É isso que Deus quer para nós e é isso que nós também temos que querer. Então, a frase final dessa mensagem é: sede santos, porque eu sou santo. Que possamos buscar a santidade, que possamos buscar andar no caminho da santidade, nos livrar, nos arrepender de toda e qualquer impureza que esteja em nós, de toda, sabe, de tudo aquilo que nos contaminou, que nos afaste da presença de Deus, que possamos tornar as nossas vestes alvas como a neve, para que possamos caminhar pelas ruas de ouro, para que possamos caminhar pelo caminho da santidade. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe por onde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.